Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, o Domingo da Misericórdia, Festa da Divina Misericórdia, eu quero deixar para vocês na íntegra a homilia do querido bispo Dom Adair José Guimarães. Ele que eu considero o melhor bispo do Brasil pela sua postura sempre defendendo a Santa Igreja. Antes que alguém fale qualquer coisa, Dom Adair, ele autoriza a repostagem de suas homilias, de seus vídeos, desde que não coloque títulos sensacionalistas, não faça recortes das homilias. Então, por isso, a homilia de hoje da Festa da Misericórdia estará aqui no canal na íntegra, que você possa aproveitar essa grande pregação de Dom Adair José Guimarães aqui no nosso canal. Deus abençoe grandemente sua vida e que Jesus misericordioso nos abençoe. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, segundo domingo da Páscoa, e nós iniciamos a nossa celebração com este hino bonito: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. O tempo pascal é um tempo fecundo, como todos os tempos da liturgia, mas a Páscoa tem uma propriedade muito fácil de ser compreendida e acolhida, que é a vitória do ressuscitado sobre a morte.
E durante esses 50 dias, a igreja elevará um louvor ao Pai no Espírito, em nome do Cordeiro redivivo e exaltado. Durante todo o tempo da Quaresma, nós fomos exortados a esta grande preparação, a ceia pascal. Fomos exortados pela liturgia a nos revestirmos do homem novo, a imagem de Cristo, para vivenciarmos a grande experiência do segundo êxodo com nosso Senhor. O Domingo da Misericórdia apresenta-nos esse texto maravilhoso que relata o ocorrido 8 dias depois da morte de nosso Senhor. E aqui o número 8 tem toda uma simbologia teológica profunda, porque ele representa o novo dia. A semana são 7 dias, começando novamente da 8. O número 8 representa para nós esse novo tempo, o novo éon, o novo ser. As pias batismais mais antigas, e hoje, graças a Deus, se retoma esse costume, elas são oitavadas, com 8 lados, exatamente para representar o ressuscitado no qual nós somos mergulhados pelo batismo. É uma catequese profunda, é algo extraordinário. Ser cristão, meus irmãos, é um dom maravilhoso. Nenhum de nós aqui merece ser católico, pois ser católico é algo grandioso. E nós fomos tirados do paganismo através da nossa caminhada até a pia batismal, como adultos caminhando com seus próprios pés, as crianças sendo levadas pelos seus pais e padrinhos, para viver a graça do novo nascimento. Nós fomos renascidos em Cristo. Quando São João, na ilha de Pátimos, teve a visão de Jesus, e o livro do Apocalipse, todo ele é um canto, é um louvor ao mistério da igreja celeste e ao Cordeiro redivivo. São João experimenta a visão cristocêntrica, Jesus como centro da nossa vida, centro da igreja e do mundo, centro do universo. Daí que nós celebramos, no encerramento do ano litúrgico, aquela solenidade maravilhosa no final de novembro, de Cristo Rei do Universo. E nós lembramos na festa de Cristo Rei do Universo as 7 obras corporais de misericórdia que Jesus ressuscitado instiga o nosso coração a vivê-las. Dar alimento a quem tem fome, dar água a quem tem sede, vestir os que não têm roupa, visitar os doentes, ir aos presos para anunciar-lhes a alforria de Cristo, acolher os peregrinos que não têm onde dormir e sepultar o corpo do morto, os corpos dos nossos irmãos falecidos. A vitória de Cristo está em nós pelo batismo, para que nele nós podemos encontrar o sentido da nossa vida, inclusive
praticando as obras corporais de misericórdia, como também as obras espirituais. Assim, meus irmãos, a nossa vida é uma permanente preparação no caminho de Deus. Nós estamos no caminho. O caminho de Cristo é o caminho do novo êxodo que nós católicos estamos vivendo. Nós estamos caminhando com Jesus. E aqui na terra, nós vamos celebrando na igreja todo o mistério da liturgia, que tem como centralidade o Cordeiro, a pessoa de Jesus. Quando a gente entra na igreja, logo nós vemos o crucifixo, que recorda para nós que Ele é o centro de tudo, inclusive da nossa vida. Lembramos na figura de Tomé a descrença deste mundo. Tomé também foi descrente. Mesmo que vocês digam que o viram ressuscitado, que ele tenha aparecido para vocês, eu só acredito se eu ver. E mais do que isso, se eu tocar com meus dedos as chagas de suas mãos, se eu colocar a mão na chaga do seu peito. E quando Tomé apresenta esse prolegômeno de incredulidade, nosso Senhor aparece, se posta no meio deles. Então, Tomé, paz a vós, eis-me aqui, toca minhas mãos com os teus dedos, toca o meu lado com tua mão, e não sejas mais incrédulo, mais crente. É bonita a atitude de Tomé, porque ele se reveste da humildade e exclama: meu Senhor e meu Deus. E toma o caminho do seguimento a Cristo. O nosso mundo é assim, um mundo descrente, um mundo que acredita naquilo que vê. Essa ideia de você acreditar somente naquilo que você prova com os sentidos, ela faz parte de uma filosofia ateia. Eu creio somente naquilo que é provado, somente naquilo que a ciência provar. Isso está lá, na França, ali pelo século 17, 18, com Augusto Comte, considerado o pai da sociologia e o filósofo que propôs o positivismo para o mundo. E ele diz: olha, a história se reparte em 3 fases. A primeira fase é a fase teológica, em que tudo se explica pela fé nos mitos religiosos. Desde os antigos, a religião, a vivência religiosa, a crença religiosa serviu para acomodar o homem diante das suas interrogações. O trovão, tem um Deus que explica o trovão. Os ventos, tem um Deus que explica os ventos. As sementes que brotam, isso tem uma deusa, a deusa Ceres, dos cereais. Para tudo tinha um Deus. Depois vem o judaísmo, com a revelação do Antigo Testamento, o cristianismo, e ele diz: tudo isso é uma fase, é a primeira fase da humanidade, que é uma fase boba, ingênua, inocente, de achar que Deus é uma resposta ao incômodo que o mundo apresenta diante do homem. As interrogações: quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então a religião tenta acomodar o ser humano diante dessas perguntas. Essa é uma fase que passa. A segunda fase é a metafísica,
que é aquela compreensão dos filósofos escolásticos a respeito do ser. Existe um ser. E Aristóteles, lá no ano 300 a.C., inventou a metafísica. Ele falou daquelas coisas que estão para além da física. O que é a realidade física? É aquilo que eu toco com os meus sentidos, com o tato, com a visão, com a audição, com o paladar, com a minha capacidade de sentir os cheiros. Os meus sentidos tocam a realidade. E essa realidade, diz Aristóteles, ela vem para dentro do nosso cérebro para dar o conhecimento. E Aristóteles diz, tudo tem um ser. Esse livro é um ser, o microfone, o Círio Pascal, eu, todos nós somos um ser. Algo que está debaixo das realidades tocadas pelos sentidos. É o ser. O ser é o ontos. Ele está debaixo da substância. E a metafísica é o estudo do ser enquanto ser e daquilo que lhe é proporcionado. Depois Santo Tomás vai explicar a Eucaristia com isso. Olha, o ser do pão, o ser do vinho são transubstanciados no ser do corpo e do sangue de Jesus. Isso é a ajuda da metafísica. Mas aí Augusto Conde diz, não, isso é mentira. Não existe o ser, existe a realidade. A terceira fase da humanidade é a ciência. A ciência explica tudo. Ciência resolve tudo. Uma bobagem, porque não resolve. E o que é a ciência? É um dom de Deus. Deus, quando criou as coisas, tudo que existe, Ele já criou numa ordem designada pela sua misericórdia. E a pessoa humana não inventa a ciência. Nós descobrimos a ciência. Ninguém inventou as operações matemáticas. Elas estão dentro da natureza. Ninguém inventou os teoremas, a regra de 3, a progressão geométrica, a progressão aritmética, nada disso. Já está dentro da obra da criação. Ninguém inventou que aquilo que você joga para cima cai, segundo a lei da gravidade. Ninguém inventou a lei da gravidade, foi Deus que fez. O cientista descobre a lei. Então, meus irmãos, Augusto Conte, com o positivismo dele, reafirma a atitude de Tomé. Eu só creio naquilo que eu vejo. Eu só acredito naquilo que a ciência ensina. Isso é uma ditadura. Isso é uma idolatria. Há uma realidade maior que os nossos sentidos não são capazes de tocar. Essa realidade ela é tocada pela fé. A fé é uma forma de conhecimento. A fé é um dom do Espírito Santo, para que nós possamos crer naquilo que nós não vemos, crer naquilo que está para além da matéria, crer nesta realidade muito maior do que tudo que nós vemos nesse mundo, que é Deus. Deus sustenta a obra por Ele criada. Todo o universo, todo esse gigante cósmico
que se desacortina diante dos nossos olhos, com a ajuda também dos telescópios, tudo isso é obra de suas mãos. Deus tudo pode. E tudo é ordenado e organizado por Ele. Tudo organizado em vista do seu amor, derramado na obra da criação. Então nós, homens e mulheres, criados por Deus, que colocou nesse corpo nosso um espírito eterno, que nunca vai morrer. Tudo foi preparado por Ele. Nós somos os filhos da sua misericórdia. Deus é um movimento de amor. Deus é um fluir de amor eterno, que dele escorre sobre a obra de suas mãos. Deus não tem necessidade do nosso amor. Deus não tem necessidade das nossas riquezas. Porque se Deus tivesse necessidade, Ele deixaria de ser Deus, porque a necessidade é uma fragilidade. E Deus, por ser perfeito, não tem necessidade. Ele é o Todo-Poderoso. E o poder de Deus é o seu amor, é a sua misericórdia. E aí, meus irmãos, nós podemos mergulhar na catequese católica, no estudo da Sagrada Escritura. Porque a Bíblia é a palavra de Deus na palavra dos homens, que ajuda a gente a compreender esse movimento do mundo, essa realidade nossa dentro do mundo, a nossa estadia nessa história. A Bíblia nos ensina tudo isso. A Bíblia é um hino de amor de Deus por nós e do nosso amor por Ele. Por isso, o Domingo da Misericórdia é um domingo que exalta o amor de Deus. Cristo se mostrou a Tomé: veja as minhas mãos, o meu lado, toca, não sou um fantasma. Meu Senhor e meu Deus. Assim, meus irmãos, nós podemos perder a saúde, nós podemos perder as nossas pernas, os nossos braços, podemos perder os nossos olhos, a nossa capacidade do olfato, da audição, do tato, do paladar. Nós podemos perder qualquer coisa dessas. Podemos perder as pessoas que a gente ama, perder os nossos bens. A gente assiste agora com dor essa questão dessa guerra fratricida da Rússia contra a Ucrânia. Onde nós vamos parar com tanta desgraça que vem do coração humano? Uma guerra ilógica, uma desgraça. Crianças que veem seus pais mortos, não tem ninguém para cuidar delas, são levadas para fora do país, adotadas por gente que elas nunca viram. Famílias que saem com a roupa do corpo, deixando para trás carro, casa, tudo destruído pelas bombas, passando fome, frio e sofrimento. Perderam tudo. Nós podemos perder tudo, até a nossa vida, mas não podemos perder a fé. A fé é um tesouro que nós às vezes nunca paramos para pensar a grandeza, a profundidade, a extensão da nossa fé. Nós estamos aqui nesta igreja porque nós temos fé, nós adoramos, nós cremos, nós vamos ali na capela do Santíssimo e dobramos os nossos joelhos diante da hóstia consagrada, porque naquela hóstia, que é aparência de pão, que é matéria de pão, está transubstanciado no ser daquela hóstia o Cristo ressuscitado,
em corpo, sangue, alma e divindade, para que nós adoremos. A fé, meus irmãos, é um dom, é uma virtude capilar, virtude grande, que nós devemos cultivar e nunca perdê-la. A nossa fé é como esse círio pascal, que para manter aceso precisa ter a cera, que é o combustível da chama. A minha fé é um fogo que precisa manter-se aceso. Como? Com óleo. Que óleo? Da unção do Espírito Santo, do divino. Mas como? Através da oração, da escuta da palavra e dos sacramentos, da prática da caridade, do amor e das virtudes. São estas realidades que mantêm acesa a chama da fé. Como é triste, meus irmãos, um cristão que não abastece a luz da sua fé recebida no batismo, ela morre. O que é uma alma sem fé? O que é uma pessoa que não tem fé? É uma pessoa tíbia. Neste 9º dia da novena da Divina Misericórdia, Nosso Senhor disse a Santa Faustina: nesse dia, trazei-me as almas tíbias. As almas tíbias são aquelas almas molengas, frouxas, inertes, inoperantes, almas vazias, almas esmulhambadas, porque não têm fé. Hoje, nesta novena, nós vamos rezar por estas almas, almas tíbias. E para vocês que é da teologia da libertação, seja sacerdote, religioso, leigo, que critica nas redes sociais os que falam sobre alma, vocês precisam voltar para os bancos da teologia e estudar. Vocês precisam rezar. Volta e meia nós temos essas pessoas criticando. Porque tem bispo, tem padre, só fala de alma. Porque vocês são ecológicos, vocês adoram a natureza, vocês não adoram a Deus. Vocês estão adorando a criação e não o Criador. É alma sim, é espírito. Nós somos corpo e alma. Não tem como fugir disso. E Jesus quer as almas tíbias. Para quê? Para acender de novo a fé nelas. Aqui entra, meus irmãos, a importância da intercessão. Ontem mesmo dizia uma senhora para mim: bispo, há 48 anos estou rezando para o meu marido. Nós temos 50 anos de casados. Quando nós casamos, ele tinha fé. Durante 2 anos, ele tinha fé, ele ia à missa. A gente batizou os meninos que nasceram naquele tempo. Mas depois ele esfriou. Teve uma contenda lá com o padre por causa de festa de igreja, por causa de bezerro de igreja lá, na festa de São Sebastião. Esfriou na fé. Nunca mais pisou na igreja. Nem gosta de rezar. Eu chamo para rezar o terço, ele sai. Ele é bom, me trata bem, cuida bem da casa, dos meus filhos, mas não tem fé. É uma alma tíbia. O que fazer? Rezar. Rezar, interceder. Eu dizia para ela: à noite, quando a senhora acordar, estenda a mão sobre ele e o consagra à Santíssima Virgem Nossa Senhora. Peça os dons do Espírito Santo, porque ele recebeu a fé no batismo, ele fez a primeira comunhão, está lá dentro dele os sinais que ele abandonou. É um pavio queimado. Antigamente, nas fazendas, quando não tinha energia, nem querosene,
a gente usava a candeia de azeite. Os homens plantavam a mamona, colhia a mamona, secava a mamona e entregava para a mulher e suas filhas para fazer o azeite. Se torrava a semente da mamona, moía aquilo no pilão, socava, fervia e ia apanhando por cima da água o azeite da mamona, que depois era apurado. E a candeia era uma espécie de uma conchinha de ferro, pendurada num cordão, e lá dentro a gente colocava o pavio de algodão. Os homens plantavam o algodão na roça, e no tempo da colheita do algodão albaça, as mulheres às vezes faziam mutirão para colher o algodão, depois para escaroçar o algodão, depois para afiar o algodão, que dá o pavio, que era colocado dentro da candeia e ali colocava o azeite. Vejam, o algodão e o azeite, fruto do trabalho. E se acendia aquela pontinha do algodão embebecido de azeite e formava a luz. É o sinal perfeito da nossa fé. A fé nossa, ela deve ser essa candeia, onde o azeite não falte, para que o pavio não queime. Se você não colocasse o azeite na candeia, e minha avó sempre dizia: meu filho, vai lá, coloca o azeite na candeia. Você pegava a garrafa de azeite, aquelas garrafas antigas, e despejava o azeite. Não podia ser muito, senão apagava. Tem que ser tudo de acordo, tudo na ordem. Assim é a nossa fé. Se eu não coloco o azeite na candeia, o pavio queima, ele esturrica. Se eu não rezo, se eu não adoro, se eu não pratico a caridade, se eu não escuto a palavra, se eu não me confesso, não recebo a Eucaristia, não recebo os sacramentos, não tenho vida espiritual, vida interior, falta o azeite. Esse é o azeite. O pavio vai secar, aí a alma se torna tíbia. Uma alma tíbia é uma alma sem luz. Gente, observe na sociedade as almas tíbias, às vezes dentro da sua casa. Aquela pessoa que está sempre amarga, que não reza, que não fala de Deus, que não vai a um velório, que não pratica a caridade, muita pinga, muita droga, muita prostituição, muito sexo, muita pornografia, muita mentira. As almas tíbias são frouxas, são almas que não produzem virtudes. Porque a virtude, ela vem do azeite. Desse azeite que nós colocamos na candeia da nossa fé. Vem daí. Neste dia que nós concluímos a novena Divina Misericórdia, vamos ter presente na oração no final, quando lermos o texto do diário de Santa Faustina e recitarmos o texto da misericórdia, vamos trazer as almas tíbias aos pés de Jesus. Outro dia eu encontrei uma alma tíbia que aceitou colocar azeite e novamente o pavio. Tem 38 anos que eu não vou mais à igreja. Sempre quando eu sento no confessionário, eu não sei onde o Padre Hélio está atendendo confissão. Ele está atendendo confissão, eu acho que é lá atrás, tem uma salinha lá, né? O Padre Hélio está atendendo confissão, quem quiser confessar, basta ir lá. 38 anos sem ir à igreja. Fugiu da igreja. Por quê? Faculdade. Entrou na faculdade, ficou médico, virou Deus. Não precisa mais de Deus. E agora, 38 anos depois, já entrando para a velhice, o câncer lá na próstata.
lá. O médico foi lá, tirou tudo. Um homem pagão, um homem tíbio, ele gosta muito de sexo. Aquilo morreu tudo. E a esposa na igreja, o joelho calejado, a filha rezando. Os filhos, pelo menos 2 que rezam, outros seguiram o pai, na tibieza. Assisti uma palestra do Padre Léo, que já morreu há muito tempo, mas continua evangelizando. Aquelas brincadeiras, aquelas piadas engraçadas do Padre Léo. Ele assistiu, estava lá, recuperando lá, já tinha tomado quimioterapia, está lá, desgovernado, sem óleo e sem pavio, sem luz. O Padre Léo tocou o coração dele. Aí a mulher viu que ele estava escutando o Padre Léo, ela fugiu para não ver que ela estava escutando. Nos dias das confissões, ô meu velho, vamos confessar? Ele lembrou da palestra do Padre Léo, lembrou da primeira comunhão dele que ele fez lá tanto tempo atrás, aquela roupinha branca, naquele tempo que tinha respeito com a primeira comunhão, que as primeiras comunhões eram piedosas, os meninos eram muito bem preparados, choravam na confissão. Meninos recebiam a hóstia, ficavam compulsivamente chorosos no banco. Recebeu Jesus e ele lembrou: caiu na minha mão uma alma tíbia. Depois me passou um zap agradecendo, porque eu preparei-o para a confissão, mas não atendi a confissão dele. Você vai preparar, dê a Bíblia Sagrada, você vai ler, depois de amanhã você volta para confessar com os padres. A alma tíbia, a candeia estava enferrujada, nem a cinza do pavio existia mais. Mas o Padre Léo foi lá, já morreu o Padre Léo, mas a voz dele continua, foi lá. E ele teve saudade da candeia. E agora está com a candeia acesa, cheia de óleo, e o pavio aceso. Por isso, meus irmãos, que o trabalho nosso nesse tempo é evangelizar, é levar a palavra de Deus às almas tíbias. Você falar de Deus para quem crê em Deus é fácil, mas você escolhe, tem 3 almas tíbias, meu patrão, meu vizinho, sei lá. Parente é muito difícil a gente evangelizar parente. Parente eu sempre mando outras pessoas. Quando eu tenho algum parente complicado, eu peço o padre, vai lá. Porque se eu for, ele fala, você acha que é melhor do que os outros, você não vale nada, conhece seus defeitos, então não adianta. Você manda um outro. Parente não tem jeito, é difícil. Mas nós podemos ajudar essas almas tíbias a voltar à luz. É Jesus que está pedindo para nós, no último dia da novena da Divina Misericórdia: trazei-me as almas tíbias. Tem muitas nas nossas famílias, muitas. Tem muitas almas tíbias. Reze por elas e dá um toque. Algumas, às vezes, são mais sensíveis, acaba voltando pela evangelização. Você anuncia Jesus, como São João viu Cristo hoje, você anuncia, como na primeira leitura os apóstolos perseguidos, mas intrépidos, anunciando Jesus. Você anuncia. E tem alguns que você fica rezando. Santa Mônica ficou rezando pela alma tíbia de Santo Agostinho, 29 anos. Filho tíbio, tibieza terrível, pagão, 29 anos. De repente, o homem pede o batismo. Santo Ambrósio batiza Santo Agostinho, um santo batizando um futuro santo. E esse homem tornou-se uma grande luz para a igreja.
fruto das orações de Santa Mônica, 29 anos. O meu pai, eu rezei 8 anos pela conversão do meu pai, como padre. 8 anos, na patena e no cálice, na hora da missa. Pai, pelo sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo, que eu vou consagrar agora, toca o coração do meu pai. E foi indo, até chegou o dia. Não veio por amor, Deus usou a dor. Teve uma doença, achou que ia morrer, e eu ainda disse, eu acho que o senhor vai morrer. Mas eu sabia que não ia. Eu acho que o senhor vai morrer. O senhor não acha que precisa preparar? Fui falando, aí caiu uma lágrima daqui, depois correu outra daqui. Eu falei, o Espírito está agindo. Eu fui orando na mente e falando. Me confessa. Confessei, meu pai. Que minha mãe, na hora da morte, quando eu tinha 11 anos, antes da morte, disse, olha, reze para o seu pai um dia fazer a Páscoa. Estava tíbio, uma alma tíbia. Voltou a Deus. Todo ano confessava comigo. Foi para a igreja, devolvia o dízimo, levava os filhos do segundo casamento para a missa, visitava os velhos amigos deles doentes, pedia o padre para visitar os doentes, ajudava os pobres. Mudou o coração. Estava tíbio. Acendeu de novo o pavio no azeite da fé. Vamos fazer isso, gente? Todos estão dispostos a ajudar a trazer as almas tíbias para Jesus? Vamos fazer isso. Vocês vão começar hoje a lembrar umas 3 pessoas, não mais de 3, tíbias, e você vai começar a rezar e comungar por essas pessoas, para que na próxima novena da Divina Misericórdia 2023, nós já possamos começar a acolher as almas tíbias que Jesus pede para nós nesta noite. Que a Imaculada Conceição, esposa do Divino Espírito Santo, ajude-nos com a sua intercessão a trazer essas almas tíbias à misericórdia profunda do coração de Jesus misericordioso. Amém.